Queridos irmãos e irmãs, as circunstâncias difíceis em que vivemos impossibilitam-nos de podermos tomar parte fisicamente nas celebrações pascais. Por isso, a Arquidiocese de Évora, na pessoa do Sr. Arcebispo Dom Francisco, procura chegar até vós através das diferentes plataformas digitais, nomeadamente da TDS, Jornal Alto Alentejo, YouTube e Facebook, em tantas partilhas que podemos fazer chegar através das páginas da Arquidiocese de Évora, da Igreja de São Francisco e do Seminário Maior de Évora. Ao celebrarmos hoje o Domingo de Ramos na Paixão do Senhor, a Igreja dá início à Semana Santa, onde os acontecimentos da vida de Cristo atingem o seu cume e o amor de Jesus, e onde o amor de Jesus tem a sua manifestação plena. Partindo de várias tradições, nomeadamente das antigas liturgias de Constantinopla, Jerusalém e Roma, a celebração de hoje traduz à nossa vida a realidade dos últimos momentos da vida de Jesus, permitindo uma vivência desde a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém até ao derradeiro momento da cruz. Tal como nos explica São André de Creta no século VIII, o Evangelho lido no início da celebração de hoje permite-nos acompanhar o Senhor que corre apressadamente para a sua paixão, e a nós permite-nos que imitemos os que foram ao seu encontro, não para juncar o caminho com ramos de oliveira, mas para nos prostrarmos a seus pés com humildade e retidão de espírito. Demos então início à nossa celebração. Irmãos caríssimos, desde o princípio da Quaresma, vimos a preparar-nos com obras de penitência e de caridade. Hoje estamos aqui reunidos para darmos início, em união com toda a Igreja, à celebração do mistério pascal do Senhor, isto é, da sua paixão e ressurreição. Foi para realizar este mistério da sua morte e ressurreição que Jesus Cristo entrou na sua cidade de Jerusalém. Por isso, recordando com fé e devoção esta entrada triunfal na Cidade Santa, acompanharemos o Senhor, de modo que, participando agora na sua cruz, mereçamos um dia ter parte na sua ressurreição. Oremos. Deus eterno e omnipotente, santificai com a vossa bênção estes ramos, para que, acompanhando a Cristo, nosso Rei, nesta celebração festiva, mereçamos entrar com Ele na Jerusalém Celeste. Ele que é Deus, convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor esteja em teus lábios e no teu coração, e nos anunciares boa nova da salvação. Pai, O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos. Ide à povoação aí em frente e encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Soltai e trazei-mos. Se alguém vos disser alguma coisa, o Senhor precisa deles, mas não tardará em devolvê-los. Isto sucedeu para se cumprir o que tinha sido anunciado pelo profeta, que vem ao teu encontro, humildemente, filho de uma jumenta. E fizeram como Jesus lhes ordenara. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, puseram sobre eles as capas, e Jesus sentou-se em cima. Uma grande multidão estendia as suas capas no caminho, enquanto outros toda esta multidão, tanto os que iam à frente de Jesus como atrás, diziam em altos brados: Hossana ao filho de Davi, bendito que vem, Hossana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou alvoroçada. Quem é ele? E da multidão respondiam: Ele é Jesus, de Nazaré, Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Imitemos, irmãos caríssimos, a multidão que aclamava Jesus na cidade santa de Jerusalém e caminhemos em paz. Oremos. Deus eterno e omnipotente, que para dar aos homens um exemplo de humildade, quisestes que o nosso Salvador se fizesse homem e padecesse o suplício da cruz. Fazei que sigamos os ensinamentos da sua paixão, para merecermos tomar parte na glória da sua ressurreição. Ele que é Deus convosco,
na unidade do Espírito Santo. Estimados irmãos, é chegado o momento da liturgia da palavra. A narração do Antigo Testamento que vamos escutar na primeira leitura, retirada do livro do profeta Isaías, é conhecida como o Cântico do Servo do Senhor. Nela, vemos prefigurado aquele que vem em nome do Senhor, Jesus, o Justo. Leitura do livro de Isaías. O Senhor deu-me a graça de falar como um discípulo, para que eu saiba dizer uma palavra de alento aos que andam abatidos. Todas as manhãs Ele desperta os meus ouvidos para eu escutar como escutam os discípulos. O Senhor Deus abriu-me os ouvidos e eu não resisti nem recuei um passo. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não desviei o meu rosto dos que me insultavam e cuspiam. Mas o Senhor Deus veio em meu auxílio e por isso não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como a pedra e sei que não ficarei desiludido. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor, louvai-o, glorificai-o, vós todos os filhos de Jacó, reverenciai-o, vós todos os filhos de Israel. Meu Deus, meu Deus, O mistério da paixão de Cristo leva-nos a descobrir
a amplitude do seu amor. Não nos referimos apenas à barbárie e à morte, mas olhamos, através desta epístola de São Paulo, ao modo como os sofrimentos da paixão e da morte do Senhor nos revelam a forma como Jesus se esvazia e reduz ao nada na sua entrega fiel, a fim de resgatar a humanidade soberbamente infiel. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Filipenses. Cristo Jesus, que era de condição divina, não se valeu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio. Assumindo a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem, no céu, na terra e nos abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Preparemo-nos para escutar o Evangelho. Contrariando as aclamações triunfalistas com que a multidão acolhe Jesus em Jerusalém, o nosso coração fica agora consternado com o processo de condenação que a ingrata multidão e o povo judeu permitem a Cristo, o justo inocente. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi levado à presença do governador Pilatos, que lhe perguntou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: É como dizes. Mas ao ser acusado pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse-lhe então Pilatos: Não ouves quantas acusações levantam contra ti? Mas Jesus não respondeu coisa alguma, a ponto de o governador ficar muito admirado. Ora, pela festa da Páscoa, o governador costumava soltar um preso à escolha do povo. Nessa altura havia um preso famoso chamado Barrabás. E quando eles se reuniram, disse-lhes: Qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Ele bem sabia que o tinham entregado por inveja. Enquanto estava sentado no tribunal, a mulher mandou-lhe dizer:
não te prendas com a causa desse justo, pois hoje sofri muito em sonhos por causa dele. Entretanto, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. O governador tomou a palavra e perguntou-lhes: Qual dos dois quereis que vos solte? Eles responderam: Barrabás. Disse-lhes Pilatos: E que hei de fazer de Jesus, chamado Cristo? Responderam todos: Seja crucificado. Pilatos insistiu, Que mal fez ele? mas eles gritavam cada vez mais: Seja crucificado. Pilatos, vendo que não conseguia nada e aumentava o tumulto, mandou vir água e lavou as mãos na presença da multidão, dizendo: Estou inocente do sangue deste homem. Isso é lá convosco. E todo o povo respondeu: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Soltou-lhes então Barrabás, e depois de ter mandado açoitar Jesus, entregou-lhe para ser crucificado. Então os soldados do governador levaram Jesus para o pretório e reuniram à volta dele toda a corte. Tiraram-lhe a roupa e envolveram-no num manto vermelho. Teceram uma coroa de espinhos e puseram-lhe na cabeça. E colocaram uma cana na sua mão direita. Ajoelhando diante dele, escarneciam-no, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Depois cuspiam-lhe no rosto e, pegando na cana, batiam-lhe com ela na cabeça. Depois de o terem escarnecido, tiraram-lhe o manto, vestiram-lhe as suas roupas e levaram-no para ser crucificado. Ao saírem, encontraram um homem de Cirene chamado Simão e requisitaram-no para levar a cruz de Jesus. Chegados a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar do Calvário, deram-lhe a beber vinho misturado com fel. Mas Jesus, depois de o provar, não quis beber. Depois de o terem crucificado, repartiram entre si as suas vestes, tirando-as à sorte, e ficaram ali sentados a guardá-lo. Por cima da sua cabeça puseram um letreiro, indicando a causa da sua condenação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. Os que passavam insultavam-no e abanavam a cabeça, dizendo: Tu que destruías o templo e o reedificavas em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Os príncipes dos sacerdotes, juntamente com os escribas e os anciãos, também troçavam dele, dizendo: Salvou os outros e não pode salvar-se a si mesmo. Se é o Rei de Israel, deixa agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, ele que o livra agora, se o ama, porque disse: Eu sou filho de Deus. Até os salteadores crucificados com ele o insultavam. Desde o meio-dia até às 3 horas da tarde, as trevas envolveram toda a terra. E pelas 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos presentes, ouvindo isto, disseram: Está a chamar por Elias. Um deles correu a tomar uma esponja, embebeu-a em vinagre, pô-la na ponta de uma cana e deu-lhe a beber. Mas os outros disseram: Deixa lá, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com voz forte, expirou.
Então, o véu do templo rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas fenderam-se. Abriram-se os túmulos e muitos dos corpos de santos que tinham morrido ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Entretanto, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, ao verem o tremor de terra e o que estava a acontecer, ficaram aterrados e disseram: Este era verdadeiramente o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados concelebrantes, padres Fernando Lopes e Ricardo Cardoso, queridos irmãos e irmãs que fazeis nesta igreja todo o trabalho e todo o cuidadoso serviço de manutenção, todos vós que curais por este magnífico, histórico templo, a Igreja de São Francisco de Évora, onde está também a Capela dos Ossos, celebérrima nas visitas que multidões lhe fazem. Estimados amigos que fazeis a transmissão desta celebração através dos meios digitais, estimados agentes da comunicação social, e vós que estáis aí em casa, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que fazeis acontecer aquela palavra do bom pastor: ficai aí enquanto eu vou rezar. Ficai aí. Jesus partia, mas deixava os seus discípulos em segurança. Ficai aí em casa. O Senhor vela por nós. Uma saudação aos que com mais idade são avós, bisavós, sobretudo aos que porventura vivem sós. Um grande abraço para vós, com muito afeto, muita proximidade, profundo apreço e estima. Uma saudação às famílias, aos casais, uma saudação aos jovens que neste momento em casa colaboram e fazem acontecer a família. Igreja doméstica, composta por pedras vivas, que sois vós, porque sois cristãos. E para vós, queridas crianças, que completais os trabalhos escolares aí em casa, um beijinho muito afetuoso, muito querido para vós. Cumprimento todos os que trabalham no terreno, combatendo esta pandemia, coronavírus 19, de modo muito especial os agentes da saúde, a quem me inclino com respeito e gratidão, em nome da Igreja. A vossa humanidade é para nós um testemunho e um desafio. A todos os que socorrem, a todos os que cuidam, às autoridades que nos garantem a segurança, à proteção civil que prepara e acompanha o socorro, se necessário. Uma visita aos lares de idosos, um abraço aos presidiários
dos estabelecimentos prisionais que estão nesta arquidiocese, nesta cidade de Évora e em Elvas. Um cumprimento muito especial a todos os que cuidam de pessoas com deficiência. Minhas irmãs e meus irmãos, que sois Igreja de Évora, que rezais, que estáis unidos ao Senhor e que acompanhais na prece, conjuntamente com os contemplativos, os mosteiros de Campo Maior e do Couço, com os religiosos e religiosas, esta circunstância que nos é dado viver. Somos todos um no Senhor. Hoje vivemos uma cena histórica transcrita no Evangelho que acabamos de acolher em nossos corações. Pôncio Pilatos vivia a cerca de 90 quilómetros de Jerusalém, no palácio imperial do governador da Palestina, na Cesareia Marítima, e vem com o seu séquito militar, com bandeiras e trombetas, no seu cavalo magnífico, em direção a Jerusalém. São 90 quilómetros vencidos em triunfo, para estar na cidade que ele não apreciava pela multidão, pelo ruído e por tudo aquilo que era a tradição judaica que lhe impressionava. Mas porque se aproximavam as grandes festas, Pôncio Pilatos devia estar em Jerusalém para coordenar, acompanhar de perto a segurança, a cidade em multidão, a autoridade. Jesus vem também com os seus discípulos da Galileia, numa viagem de cerca de 150 quilómetros, não montado num cavalo triunfal, mas no jumentinho, filho de uma jumenta, o animal próprio dos pobres, acompanhado pelos seus discípulos. E ao ser recebido em Jerusalém, não o é com bandeiras e trombetas no triunfo imperial, mas na simplicidade improvisada dos ramos, das folhas e das capas estendidas no chão. Ele vem com os pobres, como os profetas tinham anunciado: o Messias, servo de Yahvé, o Messias, servo sofredor, aquele que vem com os pobres de Yahvé e que contrasta com o mundo opulento, grandioso, do poder, do domínio, da manipulação, da colonização que Roma fazia sobre os pobres. Ele está com os pobres. Ele tinha estado já com eles no Jordão, quando com os pecadores se fez batizar. Aí onde o Espírito assinalou: este é o meu Filho muito amado, no qual pus as minhas complacências. É este Senhor que chega. Há de ser este Senhor que com a sua palavra divide plenamente a luz das trevas e distingue com clareza o amor do egoísmo dominante, triunfal, manipulador, escravizador. Por isso vai partir-se a meio, fender-se o véu do templo, e vai haver o grande sinal da ressurreição que distingue os que estão vivos dos que estão mortos no momento da sua morte. É este Senhor, meus irmãos, que hoje nós celebramos nos sinais messiânicos daquele que está com os pobres, vem para os pobres, se faz pobre com os pobres e dá a vida por aqueles que se fazem pobres. Fazer-se pobre significa ter lugar para Deus, não ser Deus de si próprio, não se autocontemplar num narcisismo endeusado, idolátrico, nem idolatrar
coisas como a ciência, a técnica, pôr a esperança apenas no homem, proscrevendo o Deus da sociedade, tirando em absoluto a sua possibilidade ou a sua hipótese da família, da comunicação social, da escola, da universidade, da cultura, mas abrindo o coração à possibilidade do seu amor e da sua salvação. Recebê-lo em nós, como foi recebido pelos pobres de Yahvé em Jerusalém e acompanhado pelos discípulos no percurso da Galileia a Jerusalém. O apelo de hoje, este Senhor que mostra o seu amor não no triunfo poderoso, mas exatamente na sua pequenez. Podemos dizer que tinha razão um teólogo mártir do nazismo, o alemão Dietrich Bonhoeffer, que viveu de 1906 a 1945 e morreu em Auschwitz, quando no seu diário da prisão escrevia: Deus em Cristo não nos salva em virtude da sua omnipotência, mas pela força da sua impotência. Sim, porque naqueles momentos da cruz não se dobrou sobre os doentes para os curar como tinha feito durante a sua vida terrena, mas tornou-se ele próprio sofredor e mortal. Podemos dizer com o cardeal Ravasi: não nos liberta do mal, mas está conosco nesse mal, está conosco em coração identificado no mal físico e interior que sofremos nesta paixão dos dias do Covid-19. É este Senhor que nos diz que não devemos lavar as mãos como Pilatos. Falamos muito na necessidade de lavar as mãos, mas não como Pilatos. Lavar as mãos na higiene necessária para servir os irmãos, no compromisso de que vamos todos no mesmo barco e nos salvamos todos ou pereceremos todos. Pedimos ao Senhor que esta celebração nos identifique com Ele, nesta atitude de que queremos estar com os irmãos como Ele está conosco e sermos um na comunhão. O Senhor está conosco. O Senhor está crucificado com os que estão crucificados. O Senhor está nas mãos daqueles que socorrem e salvam através da medicina. O Senhor está com aqueles que correm e socorrem. O Senhor vive esta Semana Santa de um modo diferente. Aí, pelas ruas, com todos aqueles que estão ao serviço da saúde, ao serviço da pessoa humana. Que sejamos uma retaguarda orante, uma retaguarda em comunhão e que percebamos que Cristo está crucificado nesta pandemia, mas Ele é de facto a semente da vida eterna e traz consigo a certeza da ressurreição. Por isso, a Páscoa libertadora virá. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas,
e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãs e irmãos, contemplando a Cristo, nosso Salvador, oremos pela salvação de todos os homens, vítimas do ódio, da violência e da injustiça, dizendo confiadamente: ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Pela Santa Igreja, seus ministros e fiéis, para que, vivendo na fé o mistério da paixão, recolham da árvore da cruz o fruto da esperança, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos ateus e pelos cristãos sem fé, para que, à semelhança do centurião do Evangelho, descubram em Cristo crucificado o Filho de Deus, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos que fazem as leis e julgam os homens, para que defendam os inocentes e os oprimidos, e restabeleçam o direito e a verdade, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Pelos doentes, nomeadamente aqueles que neste momento se encontram com esta terrível infecção do Covid-19, os moribundos e os agonizantes, para que sintam junto de si o Salvador, que nas mãos do Pai entregou o seu Espírito, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Por todos nós, pelas nossas famílias, pela nossa Arquidiocese de Évora, para que, unidos à paixão e morte do Redentor, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, oremos, irmãos. Ouvi-nos, Senhor. Senhor nosso Deus, que vos dignastes contar-nos entre o número daqueles para quem o vosso Filho implorou o perdão ao expirar, dai-nos a graça de descobrir, à luz da fé, o amor infinito com que nos amais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Expect
Orai, irmãos, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem, por toda a sua santa Igreja. Pela paixão do vosso Filho unigênito, apressai, Senhor, a hora da nossa reconciliação. Concedei-nos por este único e admirável sacrifício a misericórdia que nossos pecados não merecem. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Sendo inocente, entregou-se à morte pelos pecadores. Não tendo culpas, deixou-se condenar pelos culpados. A sua morte redimiu os nossos pecados e a sua ressurreição abriu-nos as portas da salvação. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos com alegria a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo a outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios.
Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, abençoou, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comai. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de cada um de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio. Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da sua peregrinação na terra, com o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso Bispo Francisco José, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por ele, concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor.
e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus, com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Não pode passar sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Faça-se a tua vontade. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai, é fazer a vontade de meu Pai. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai, é fazer a vontade de meu Pai. Cristo Jesus de condição divina não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si próprio, tomando a condição de servo, tornou-se semelhante aos homens. O meu alimento é fazer a vontade de meu Pai, é fazer a vontade de meu Pai. Aparecendo como homem, humilhou-se ainda mais, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou
este cálice não pode passar sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade, faça-se Oremos. Saciados com estes dons sagrados, nós vos pedimos, Senhor, assim como pela morte do vosso Filho nos fizeste esperar o que a nossa fé nos promete, fazei-nos também chegar pela sua ressurreição às alegrias do reino que esperamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor Arcebispo prepara-se para conceder a bênção, hoje de uma forma particular, tendo em conta que damos início à Semana Santa. Uma bênção própria para este tempo, mas que nas circunstâncias em que vivemos é extensível a todos aqueles que estão em casa, tomando parte nesta celebração, às suas famílias, aos profissionais que nas diferentes dimensões da vida social dão o seu melhor para cuidar da nossa população. E, obviamente, esta bênção é extensível àqueles que se encontram lutando no meio desta pandemia contra o vírus, aqueles que se encontram doentes. Nas nossas casas, se o pudermos fazer, colocamo-nos de pé e inclinamo-nos para receber a bênção da Paixão e da Semana Santa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus Pai de misericórdia, que na paixão do seu Filho unigênito vos deu a maior prova de amor, vos conceda pela vossa dedicação a Deus e aos homens o dom inefável da sua bênção. Amém. Pela morte temporal de Cristo, que nos livrou da morte eterna, Deus os conduza à vida que não tem fim. Amém. Até que um dia, depois de terdes seguido o exemplo de humildade de Cristo, Deus vos torne participantes da sua ressurreição. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.